tudo bem? Eu sou o professor Adilson, eu trabalho aqui no Senac, no curso de desenvolvimento de games, e eu tô aqui para apresentar um pouquinho da minha matéria. Aqui nós vamos mostrar como funciona um jogo de forca. O jogo é bem simples. A interface é por meio de console, o usuário é questionado a entrar com uma letra, por exemplo A, que eu, nesse caso eu acertei, portanto ela preenche um dos espaços da palavra. Nesse caso eu errei, portanto preenche uma parte do bonequinho e assim sucessivamente. O jogo é bem simples. Eu ganhei, a palavra era Júlia, e aqui eu tenho a opção de jogar novamente, digitando Y, ou não, digitando E. Bom, esse jogo funciona com um laço externo, responsável por perguntar se o jogador quer jogar ou não, no caso do jogo ter acabado. Dentro dele nós chamamos o jogo efetivamente, que é o método PlayGame. O método PlayGame contém um laço interno responsável por perguntar ao jogador a letra. Ele itera no máximo 7 vezes, que é o número total de partes do bonequinho. Esse método ele é muito importante. Vamos falar um pouquinho sobre algumas classes e métodos do método PlayGame. No caso, a classe Palavras, que é responsável por armazenar todas as palavras que podem ser selecionadas para serem adivinhadas. Para o jogo ter alguma graça, nós implementamos um método getPalavra-aleatória. Ou seja, cada instância do jogo, cada vez que eu inicio ele, eu vou ter uma palavra diferente para ter que adivinhar. Ok. Um outro método que nós devemos falar é o desenha enforcado. O desenho enforcado ele é bem simples. Ele pesquisa na nossa lista de letras erradas o número de erros que tem lá dentro. No caso de não ter erro nenhum, ele desenha uma forca vazia. No caso de ter um erro, desenha a cabeça do bonequinho. E assim sucessivamente. Um outro método que é relevante é o método pesquisa letra na palavra, que recebe a letra digitada pelo usuário como parâmetro. Vamos ver esse método? Ele pergunta se a letra já foi testada, olhando a nossa lista de acertos e de erros. Caso ela não tenha sido testada, procura dentro da lista de letras corretas se essa letra existe. No caso dela existir, pega todas as posições dessa letra na palavra e armazena numa pilha. Para cada letra na pilha, nós removemos a posição dela e adicionamos a letra no nosso array de acertos. Caso a letra não exista na palavra, nós adicionamos ela na lista de erros. O jogo tem 3 estados: continuar, perdeu e venceu. Todos enumerados dentro dessa enumeração. Quem controla esses estados do jogo é um método, que eu vou mostrar agora para vocês. É o estado jogo. No caso de eu ter cometido 7 erros, eu perdi o jogo. Eu verifico isso pela minha lista de erros. No caso da minha lista de acertos ser igual à lista de letras corretas, eu venci o jogo. Caso contrário, eu devo continuar. Basicamente era isso, senhores. Como nós vimos, o jogo da forca usa exaustivamente o conceito de lista. E agora eu vou usar o flipchart para mostrar para os senhores como essa estrutura funciona por debaixo dos panos. Eu vou fazer uma operação de inserção, deleção e mostrar o funcionamento interno dessa classe para vocês. Então, senhores, como nós acabamos de ver, o jogo da forca ele usa listas duplamente encadeadas. E na minha disciplina, a ideia é explicar essas estruturas de uma forma simples para vocês poderem trabalhar com elas, seja na Unity ou em alguma outra game engine. As listas duplamente encadeadas, elas possuem 2 ponteiros. Um ponteiro chamado next, que aponta para o elemento seguinte da nossa lista, e um ponteiro chamado prev, que aponta para o nó anterior da nossa lista. As listas duplamente encadeadas, elas também têm um nó chamado início, que aponta para o início da nossa lista, e um nó tipicamente chamado de fim, que aponta para o último elemento da nossa lista. A vantagem do encadeamento duplo, senhores, é que nós podemos percorrer a lista em ambas as direções usando os ponteiros, de forma simplificada. Se eu tivesse uma lista ligada com apenas um encadeamento,
percorrer ela no sentido do início para o fim seria simples, mas percorrer do fim para o início seria trabalhoso. Fazer uma operação de flip dessa estrutura de dados seria muito trabalhoso. Utilizando o encadeamento duplo, eu tenho a possibilidade de percorrer até o fim e do fim para o começo, de forma simples e em complexidade linear. Como nós vimos, um dos casos de inserção na lista duplamente encadeada é inserir no início dela. No nosso caso, a situação inicial era, o nosso nó A, ele era o nó inicial da lista. Logo, o ponteiro head apontava para ele, que é o ponteiro inicial da lista. Nessa situação, eu quero inserir um novo nó chamado E antes de A. Como que eu faria essa operação na lista? Bom, primeiro ponto, o elemento next a E tem que ser A. O elemento prévios de A tem que ser o E agora, porque antigamente ele apontava para nulo. Em seguida, eu tenho que fazer com que o previous de E aponte para nulo, indicando que ele é o novo início da lista, e por fim, o ponteiro head deve apontar para E e não mais para A. Dessa forma, eu faço inserção no início da lista. Então, senhores, aqui eu vou explicar como é que nós vamos fazer a inserção de um nó no fim da lista. Anteriormente, o ponteiro fim apontava para o nó F e F apontava para nulo, indicando que ele era o último nó da lista. Agora a situação nova é inserir um novo nó G após F. Logo, o ponteiro seguinte de F deve apontar para G, e o ponteiro previous de G deve apontar para F, como na figura. O ponteiro seguinte de G tem que apontar para nulo, e por fim, o nosso ponteiro fim deve apontar para G, indicando que ele é o último nó da lista. Então, senhores, agora nós vamos tratar o último caso de inserção na nossa lista, duplamente encadeada. A situação inicial aqui era, eu tinha B e C ligados diretamente. Agora, eu quero inserir o nó E entre ambos. Ok. Nesse caso, eu vou ter que fazer com que o ponteiro seguinte a B aponte para E e o ponteiro seguinte de E aponte para C. Isso é parte do encadeamento. A segunda parte envolve fazer com que o ponteiro anterior a C aponte para E e o ponteiro anterior a E aponte para B. Nessa operação, nós não precisamos mexer no ponteiro fim nem no head da nossa estrutura de dados. Então, senhores, agora nós vamos trabalhar em cima da deleção de elementos da nossa estrutura. Ok, temos três casos: deleção do nó inicial, deleção do nó no meio e deleção do último nó. Ok, vamos tratar do primeiro caso, deleção do nó inicial. O primeiro passo para deletar esse nó inicial é que nós vamos ter que fazer com que o ponteiro prévios de 45 aponte para nulo e com que o head aponte para 45. Em linguagens de mais baixo nível, como o C, você teria que dar um free no valor 2. Em linguagens de mais alto nível, o garbage collector da própria biblioteca e da linguagem resolve o problema para você desalocando memória. No caso de fazer uma deleção de um nó intermediário, como no caso do 3, o que nós temos que fazer é simples. O nó seguinte de 45 aponta para o nó 1. O nó previous de 1 aponta para 45. E o valor de 3, o garbage collector vai remover para nós. Ou nós daremos um free, em linguagens de mais baixo nível. Por fim, para excluir um nó que é a ponta, nós temos que fazer com que o nó seguinte a 45 aponte para nulo e o nó fim vai ter que apontar agora para 45, caso eu tenha um nó fim. E o garbage collector recolhe o valor 1 da memória. Essa foi a lista duplamente encadeada que eu apresentei para vocês. Era isso. Eu mostrei elas dentro de um game sendo usado num jogo de forca. Qualquer dúvida, entre em contato conosco e se inscreva no nosso canal.